Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer um vídeo que é uma dúvida muito comum para quem acabou de ganhar uma licitação, para quem está querendo participar e ver uma quantidade muito grande, né? Saber se o órgão vai pedir ou não, como que você identifica isso? Claro, as dicas que eu vou dar aqui, elas são com base na nossa experiência, no nosso resultado aqui, e que nem sempre é garantido que vai realmente pedir tudo, mas eu vou explicar quanto que você pode ter certeza que vai pedir, quanto que você tem que se precaver, quando que dá indícios de que vai pedir ou que não. Então, é um vídeo que eu acho que vai ajudar bastante para quem está querendo participar de uma licitação e está com medo se vai pedir ou não, se vai pedir tudo. Então, espero que ajude vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Henrique Serra e seja bem-vindo à Magna Licitações. Bem, gente, vamos lá. Como eu já falei, a ideia desse vídeo é tentar dar pelo menos alguns indícios, né, para você que está começando, querendo participar de uma licitação, se o órgão vai ou não vai pedir. Então, eu tenho aqui algumas coisas anotadas de como que eu posso ajudar vocês a fazer essa análise. A primeira delas, parece que é a mais óbvia, mas muita gente ainda não sabe, é você ver como que está sendo licitado aquele material, aquele objeto, aquele serviço, como que está sendo a licitação. Por quê? Porque é o seguinte, tem modalidades de licitação, não é nem modalidades, existe o sistema de registro de preços, você já deve conhecer, o famoso SRP. Esse SRP, ele não garante que o órgão público ele compre todo o processo, todo o produto que ele está licitando. Ou que pelo menos ele não garante que ele compre e dá um período para ele fazer, nem que seja algumas aquisições. Esse período ele pode ser de até 12 meses, tá? Então, quando ele faz uma licitação sobre o sistema de registro de preços, geralmente não. Sempre vai ter a ata. Nessa ata vai estar lá a validade da ata. A ata vale por 3, 4, 5, 6, 7, ela pode valer por até 12 meses. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que manter o seu preço e ele pode pedir em até 12 meses. Então você tem um ano para poder manter o seu preço e um ano que ele pode usar aquela ata, ele pode pedir de acordo com a demanda dele. Então você entender quando você pega um edital se ele é SRP ou não é uma primeira dica. Quando não é SRP, não existe uma nomenclatura certa para isso, tá? Então você vai estar vendo assim, olha, tem alguns indícios para você saber se é registro de preços ou não. Primeiro, está escrito ato de registro de preços? Não. Se não está, já é um indício que não é registro de preços. Está escrito, tem lá o decreto 7892, que é o que regula o registro de preços? Não. Então, automaticamente você já entende que essa licitação não é pelo SRP, então que o órgão vai comprar tudo. Tá? Como eu falei, não tem uma nomenclatura para quando não é SRP. E até uma base histórica aqui para vocês. Antigamente, não existia o SRP. Só se fazia licitação quando iria realmente comprar o objeto. Então, quando você fazia uma licitação para 10 cadernos, você ia comprar os 10 cadernos e pronto, o órgão ia comprar. Só que isso começou a dar um certo problema. Por quê? Porque muitas das vezes você precisava do caderno, a demanda apareceu de uma certa... da noite para o dia, digamos assim, né? Mas com uma certa urgência, e que você não tem tempo para fazer a licitação. Ou muitas das vezes você precisa, não tem estoque para guardar tudo aquilo, então você precisa ter mecanismos, e o órgão precisava ter alguns mecanismos para poder ter como se fosse uma carta na manga. E aí então que foi criado o sistema de registro de preços, tá? Esse sistema de registro de preços, ele serve basicamente para o órgão público não ter estoque, tá? Claro que alguns ainda trabalham com estoque, o que eu acho ótimo, eu acho que é uma utopia você não ter estoque, tá? Mas, do meu ponto de vista, não é o objetivo desse vídeo. Então, vamos lá. Então, voltando aí de raciocínio, não existia o SRP, então todas as licitações automaticamente iriam se comprar. Quando criou o SRP, agora existe o sistema de preços, mas o que não tem o nome certo. Então, alguns dão o nome de licitação ordinária, licitação convencional, licitação tradicional, cada um dá um nome. Alguns não falam que só a licitação não tem um nome exato para isso. Só existe a SRP e não SRP.
Então, eu geralmente falo de licitação convencional, tradicional, uso basicamente esses nomes aí, beleza? Mas esse é o primeiro ponto que eu posso dar para vocês entenderem se vai pedir ou não, tá? Outra dica importante que eu posso dar para vocês é analisar no edital ou no termo de referência se existe um cronograma de entrega, tá? Quando eu falo edital, gente, é sempre edital e seus anexos, tá? Então, o que acontece? Tem muito órgão público que ele tem uma previsão de compra já durante o ano. Então ele disponibiliza no termo de referência, geralmente fica lá. É o quê? Um cronograma, olha, eu vou precisar de tantas quantidades basicamente no primeiro trimestre, depois tantas no segundo. Então ele te dá ali uma certa prévia de como que ele vai pedir aquilo. Isso é um ponto importante que eu vejo que pouca gente se atenta, tá? Isso é muito comum, principalmente em gêneros alimentícios, tá? Porque gêneros é uma licitação que geralmente se licita muito, só que o órgão público claramente, esse é o exemplo mais fácil que eu tenho para dar para vocês, claramente não vai pedir tudo de uma vez. É quase impossível ele pedir tudo de uma vez. Por quê? Ele faz uma licitação que vale por um ano. Ele não tem como estocar isso e isso vai estragar. Você pega alface, você deixar uma semana fora de alface ali parada, meu amigo, acabou a alface. Então ele perde muita coisa. Então a ideia é que ele licite uma quantidade grande e que peça para as empresas entregando ali. Então ele tem um cronograma de como que vai ser a entrega, se é semanal, quinzenal, se é 2 vezes por semana, dependendo do objeto é por trimestre, por semestre. Então ele tem ali, alguns órgãos disponibilizam esse cronograma de entrega. E fica uma dica, se você é servidor aqui e conseguir fazer isso, é muito bom. Isso ajuda muito as empresas e faz com que você tenha um preço menor na licitação. Porque quando a empresa já sabe quantas entregas ela vai fazer, ela vai precisar, ela já vai calcular isso no frete dela, então o preço dela é muito mais assertivo na hora de dar o lance. Porque eu vejo que é muito comum pregoeiro querer um preço de prateleira, digamos assim, um preço de comum de mercado para um objeto que ele está licitando numa quantidade absurda, só que ele mesmo não sabe quantas quantidades ele vai precisar durante o ano, quantas entregas eu tenho que fazer. Então, gente, se você, nem você sabe quanto que você vai precisar, estou falando para o servidor, tá? Se você não sabe quantas entregas eu vou ter que fazer durante o ano, como é que você me quer um preço igual o de prateleira aqui, e ainda mais sendo que eu vou ter que manter durante 12 meses? Então, chega a ser até incoerente, tá? Eu vejo alguns pregoeiros querer forçar para que a empresa desça um pouco mais até, porque ela quer um preço mais competitivo, mas ele não fez em tese a parte dele. E eu sei que isso pode doer, pode machucar para quem é servidor, mas não estou falando que a culpa é do servidor, tá? Mas a culpa do órgão público como um todo. E aí cabe na estrutura alguém decidir isso. Se nem o órgão público sabe quantas entregas ele vai querer durante o ano, qual que é a previsão que ele vai precisar, fica difícil ele cobrar um preço competitivo das empresas, tá? Então a dica que eu dou para vocês que são servidores e caso tenha alguém vendo isso aqui, mostre para o seu subordinado, seu superior ou seu subordinado e tente fazer esse cronograma, é o seguinte, faça o seu dever de casa para poder cobrar das empresas, tá? Parece meio pesado, meio puxado falar isso, mas é a realidade, tá, gente? Tenta se colocar do lado da empresa que vende para o governo. A pergunta que eu faço para todo mundo na informalidade, brincando, a gente conhece bastante pregoeiro, eu fui servidor, né? É o seguinte, se você faria isso com o seu dinheiro? Vou falar, amigo, quanto que você me vende esse caderno? Agora faz o seguinte, e se for 100 cadernos? E se for 1000? Beleza, agora mantém esse preço para mim por um ano, faz quantas entregas eu precisar, independente da quantidade, e eu quero um preço de prateleira, igual ao do seu concorrente ali. É difícil alguém fazer isso, né? Então, quanto mais ferramentas, quanto mais informações você conseguir dar na licitação para o seu fornecedor cotar, fazer um preço justo, melhor é para você mesmo, tá? Então, é uma dica boa aqui que eu dou, mas não vejo como algo pessoal, não estou querendo aqui de nenhuma maneira ganhar uma licitação superfaturada, falar que não, tem que superfaturar, não, mas são realidades de mercado onde, infelizmente, ninguém faz milagre, tá, gente? Então, vamos lá, seguindo aqui. Então, você entender, analisar essas informações do edital, ela é muito importante. E existem algumas informações que elas estão lá que não é tão clara quanto essa que eu acabei de falar. Não é um cronograma de entrega, mas são informações sutis que vão fazer com que você tenha uma visão, dar indícios de que a compra vai ser parcelada ou não, tá? Uma delas, a justificativa da contratação. Esse é o ponto que eu acho que todo mundo pula na hora de ler o edital.
Todo mundo. Eu acho que se eu perguntar para 10 pessoas que participam de licitações, pelo menos 9 vão falar que não lê isso. E é uma parte muito importante. Por quê? Eu vou te dar 2 exemplos. Quando eu te der o exemplo, vai ficar mais fácil de você entender. Eu vou dar 2 exemplos e eu quero que você me fale, ou deixa aí um comentário, qual que é a que você acredita que seja uma contratação total. Primeira justificativa da contratação. Suponhamos então aqui que é material elétrico, tá? O objetivo desta licitação é a aquisição de material elétrico para a reforma da sala tal, que é a sala aqui da máquina, suponhamos. Essa é a primeira justificativa. A segunda, a quantidade estimada aqui se baseia na prevenção, na manutenção preventiva e corretiva da própria sala aqui da máquina. Qual que você entende que ele vai pedir realmente uma quantidade maior? O que é para uma reforma ou o que é para uma manutenção preventiva ou corretiva? Claramente a reforma quer dizer que ele está mudando alguma coisa, ele está mexendo, então ele vai precisar, a chance de que ele peça uma quantidade maior é muito mais do que a que ele fala que é para uma manutenção preventiva ou corretiva. Se você está vendendo uma lâmpada, quer dizer o quê? Eu só vou pedir uma lâmpada quando queimar, uma manutenção corretiva. Agora, quando é uma reforma, quando é uma coisa assim para mudança das instalações, uma coisa que você na descrição você vê que é uma coisa muito mais específica, você já tem que ter em mente que pode ser que ele compre mais uma quantidade maior, talvez até tudo, tá? Então, essa sacada de você ler a justificativa da contratação é muito importante. E como eu falei, pouquíssimas pessoas leem. E essa é uma dica assim que eu dou e parece que abre a cabeça de muita gente. Fala, pô, realmente, pô, eu nunca tinha lido isso, faz sentido. E faz mesmo, por quê? O órgão público ele só faz uma licitação que ele pelo menos tem uma previsão de comprar alguma coisa, porque dá trabalho para ele fazer. Ele não vai fazer uma licitação se ele não tem interesse em comprar nada. Só que algumas ele faz com muito mais certeza de que vai pedir, e algumas é muito mais uma garantia, uma prevenção, ou até mesmo ele sabe que vai precisar, mas é uma quantidade que ele fala, olha, pode ser que eu peça mais, então vou dar uma majorada aqui para não correr o risco de ficar sem. Então, existem essas coisas. Você saber interpretar isso no edital é muito importante, tá? Então, essa aqui é mais uma dica que eu posso dar para vocês, para quem está querendo participar de licitação. E para você que é servidor, eu sempre tento trazer os dois viés aqui, tanto de quem é servidor quanto para quem é empresa, para tentar realmente fazer uma coisa boa, tá, gente? A nossa ideia aqui é que as licitações sejam melhores. Melhores para quem? Para todos. Tanto para a administração pública, ela tem um preço melhor, mais competitivo, quanto para você, empresário, que quer vender, consiga ter um preço legal, consiga entender a realidade, consiga vender seus produtos ali. Então, a ideia aqui é melhorar em si a qualidade das licitações. Então, para você, servidor, tente sempre colocar o maior número de informações possíveis nessa justificativa da contratação. Isso ajuda demais as empresas, ajuda demais. Se você não consegue fazer aquele cronograma que eu comentei anteriormente, tenta melhorar essa justificativa. Tenta realmente colocar para que é aquele objeto, qual que é a finalidade. Não faça uma justificativa genérica. Eu trabalho com licitação há 10 anos, né, gente? Então, eu tenho uma certa facilidade em ler edital. E é triste quando você vê que a justificativa do órgão, para todas as licitações, são as mesmas. Claro, eu sei que a demanda muitas vezes é grande, e eu mesmo, quando eu fui servidor, não vou ser hipócrita, já copiei, colei muita justificativa para contratação, porque eram coisas corriqueiras, assim, então eu sei da dificuldade, tá, gente? Não estou querendo aqui falar que eu sou, não, porque eu nunca fazia isso. Não, quando eu era servidor, muitas das vezes eu precisava mesmo, digamos assim, copia e cola uma justificativa, porque eu estou precisando fazer um edital logo, o material é comum mesmo, a justificativa realmente é genérica, porque são coisas que eu preciso durante todo o ano, então eu sei como é que é. Mas sempre que possível, coloque uma justificativa bem robusta, bem complexa, para tentar ajudar quem está participando, tá bom? Então, essas 3 dicas eu acho que vão ajudar bastante, tá? Para quem está querendo participar da licitação. Outra coisa, uma 4ª dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: analise a realidade daquele órgão, a realidade do seu objeto em si. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, você está vendendo resma de papel, certo? E aí você vê que a licitação é para um órgão público pequeno, não sei, uma prefeitura, não, a prefeitura usa bastante, mas um órgão pequeno,
que você sabe, todo mundo tem uma noção de quanto que vende mais ou menos o seu produto, mas você vê uma quantidade muito absurda, pode ter certeza de que dificilmente ele vai comprar tudo, vai comprar aquilo, tá? Um exemplo fácil, eu lembrei do exemplo bom, é que eu queria fugir do segmento, mas você vê muita licitação para material elétrico, onde parece que o cara cota lá, você vê lâmpada para poste, o cara cota, pô, 50 mil lâmpadas de poste. Você vai na cidade, você fala, meu, não tem 50 mil postes aqui para colocar tudo isso de lâmpada. Se queimar todas aqui, não. Então, assim, você tem que ter esse bom senso, esse feeling de você analisar se aquela é a real demanda do órgão, tá? A gente sabe, e como eu falei, gente, não tô aqui para julgar, mas eu tô aqui para falar a verdade. A gente sabe que alguns órgãos públicos, eles dão uma majorada nas quantidades para atrair mais pessoas na licitação, para tentar ter um preço ainda melhor. Então, ele dá uma majorada legal para tentar atrair bastante fornecedor e aí ter uma disputa ali. Mas se você, o cara que já é, digamos assim, macaco velho, o cara que já trabalha há muitos anos com licitação, ele bate o olho e já sabe que aquilo é furada, tá? Então ele não vai dar o melhor preço dele contando que ele vai pedir tudo. Porque você sabe, você vai na cidade, ou então se for uma... que acontece muito em licitação presencial isso, mas você vê a necessidade do órgão, você fala, não é possível, não vai comprar isso aqui. Então você tem que ter esse bom senso, tá, gente? Não adianta você... Para você que é servidor, claro, agora. Não adianta você querer enganar a empresa, querer chamar o cara, porque ele não vai... Um cara que realmente trabalha com licitações, que tem noção dessas coisas, ele não cai nessa. Quem vai cair é um aventureiro. Um cara que vai se vislumbrar com aquela quantidade, vai fazer de tudo para ganhar aquela licitação, fazer até o que não pode, e depois quem vai ter problema com isso vai ser todo mundo. Você vai ter problema com entrega, porque você vai começar a pedir picado e ele não vai conseguir entregar. Ele vai ter problema porque ele visualizou uma quantidade, um preço para uma certa quantidade, essa quantidade não vai vir. Então é problema para todo mundo. É melhor que você pague um pouco mais caro, e quando eu digo um pouco mais caro, gente, ainda é dentro do valor de referência, tá? Não estou falando para superfaturar nada. Ainda dentro de referência, mas não seja o valor, como se diz, por causa, às vezes, de 50 centavos, de R$ 1, você vai ter uma dor de cabeça enorme, você é servidor público, e você, empresário, não se deixe enganar por grandes quantidades de órgãos pequenos, tá? Não é preconceito com órgão pequeno, a gente licitava lá, eu já trabalhava em conjunto com órgãos muito pequenos, com órgãos maiores, mas é a realidade, gente, não adianta. Se você quer ter uma economia de escala, você vai ter que ter escala. Não adianta você forjar uma economia de escala se você não tem escala. É a mesma coisa que você querer comprar esse caderno numa papelaria, uma unidade, e querer comprar direto com a empresa, uma empresa que fabrica 5 mil unidades. Não adianta você cotar para 5 mil e pedir uma. Você está forjando uma economia de escala que não existe. Então, a sua realidade é a sua realidade. Se você está precisando de é preço para um. Se você está precisando de 5 mil, preço para 5 mil. Mas tente ser sempre próximo como você diz, da realidade do seu órgão, tá? Então, essas sacadas, gente, para você que é fornecedor, ajuda bastante, tá? Você saber identificar a realidade, a quantidade dos produtos que estão sendo licitados, se é uma quantidade condizente com o que se compra no mercado, e essas anteriores que eu falei, de você ter analisar a modalidade de licitação, você analisar se tem cronograma de entrega, analisar a justificativa do órgão, isso vai te ajudar a saber se vão pedir ou não, tá? Como eu falei, gente, essas três últimas, né? Na verdade, com exceção da modalidade, o prazo para entrega não, o cronograma de entrega, a justificativa da contratação e até mesmo essa quantidade que o cara coloca lá, que o órgão público coloca, são indícios, tá? A gente sabe que existe órgão pequeno que acaba comprando muito de um determinado produto, porque é uma cidade que está em expansão, então ele está tentando pegar uma cidade que é muito rural e tentando deixar mais urbanizada, tentando colocar iluminação. Então, a gente sabe que isso acontece também, tá? Não estou querendo aqui falar que toda cidade pequena, todo mundo majora a quantidade, não. Tem cidades que estão em expansão, e que ela precisa, sim, no caso da lâmpada que eu dei aqui, tá? Ela precisa de bastante poste, ela está querendo expandir, então a gente sabe que isso acontece, tá? Mas a ideia é o seguinte, essas últimas três são indícios, são indicadores. E tem uma outra que eu posso dar que eu lembrei agora, eu sempre acabo lembrando, por mais que eu escreva aqui, eu sempre lembro uma,
em cima da hora. Então sempre fica de bônus. Para você que já acompanha nossos vídeos, já sabe que geralmente eu acabo lembrando de alguma dica no final. É a seguinte, sempre analise a licitação anterior, principalmente se for órgão federal. Se for órgão federal é mais fácil. Você consegue analisar quanto que foi pedido daquela licitação no ano passado. Então, é muito mais fácil você... essa é uma grande dica também. Você está vendendo gêneros, por um exemplo, analisa na licitação do ano passado quais foram as quantidades que foram licitadas e quanto que foi pedido. Tá? Isso vai te ajudar bastante a você ter um norte. Claro, não quer dizer que esse ano vai ser igual. Pode ser melhor, pode ser pior, mas é também um bom indicador de que se aquele órgão dá uma majorada para mais, dá para menos, ou se muitas das vezes ele compra realmente tudo. Então, você analisar resultados anteriores dos órgãos ajuda bastante. Eu sei, gente, que para você fazer tudo isso vai muito tempo, tá? Eu sei que não é tão simples, mas sempre que possível, pegue para fazer isso. Se você tem uma licitação que você quer participar, onde ela vai impactar num capital muito grande da sua empresa, então você tem uma licitação, sei lá, o seu capital de giro ali é 30, 40, 50 mil, vamos lá, 50 mil o seu capital de giro da empresa. Você está participando de uma licitação onde você vai comprometer um capital ali de uns 100 mil, pode ser que ele peça tudo de uma vez, a chance é que é difícil, mas para essa licitação onde realmente vai te onerar um pouco, caso ele venha pedir tudo de uma vez, ou caso ele siga aquele cronograma, para um pouquinho, tenha os pés no chão, faça essa análise, veja a modalidade, veja se tem cronograma de entrega, veja a justificativa da contratação, dê uma olhada na licitação anterior que o órgão fez. Ah, mas o órgão público não fez essa licitação ano passado. É um bom indicador, tá? Por incrível que pareça, é um bom indicador, na minha opinião, claro. Depende do segmento, mas assim, se você está fazendo uma licitação, participando de uma licitação para aquisição de ar-condicionado, e ano passado não tinha, então quer dizer que ano passado ele não comprou nenhum. Ou pelo menos indica que ele não comprou nenhum. Ele pode ter pegado um carona, alguma coisa do tipo. Mas, vamos lá. Então, se ele não comprou, pode ser que esse ano ele compre. O dinheiro que ele estava esperando vir no passado não veio e agora ele vai comprar. Então, tudo é interpretação. Depende do seu segmento, tá? Segmentos que você sabe que a entrega é contínua e que a entrega foi menor do que foi licitado, é um mau sinal. Materiais onde são entregas únicas, ar-condicionado. Ninguém compra ar-condicionado toda semana, diferente do hortifruti. Só que ano passado ele não comprou, então pode ser que para esse ano ele compre. Às vezes ele conseguiu agora uma verba a mais, uma verba que ano passado não conseguiu, então, entendeu? Depende do seu segmento. Tem segmento que é bom ele não ter comprado ano passado, tem segmento que é bom ele ter comprado, e aí você tem que analisar justamente a quantidade. Essa análise, cada segmento tem a sua peculiaridade, você vai entender muito melhor do que eu, e fazer essa análise e conseguir identificar se o órgão público ele é ou não é um bom comprador, digamos assim, né? Se ele compra tudo de uma vez, se ele compra picado, se não compra, beleza? Então, essas são as dicas que eu posso dar para vocês. Se você é servidor, ajude quem está vendendo, tente sempre dar o maior número de informações possíveis para poder conseguir um preço competitivo na licitação. Isso é bom para todo mundo, tá? E para você que é fornecedor, analise. Não dê um passo maior que a perna, gente. É muito comum a gente ver pessoas que estão querendo entrar no mundo das licitações e serem iludidas por essas quantidades absurdas, serem iludidas por achar que vai entregar tudo de uma vez. Então, tenham os pés no chão, estudem, pesquisem, não fiquem só com conteúdo de internet, conteúdo gratuito, tá? Dá uma pesquisada, leia a lei, leia edital, acompanhe licitações, vá numa licitação, acompanhe, participa, para você ficar inteirado do assunto, beleza? Acho que por hoje é só. Eu espero que tenha ajudado vocês aí a pelo menos ter alguns indicadores na hora de cotar os seus produtos e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.